Eu cheguei, tinha o H10 e estavam começando os outros 18 também já tinha, eu acho. Eu conheci o CTA, foi em 1950, e em maio de 1950 nós viemos visitar meu pai, que já estava dando aula aqui, e o ITA já começou a funcionar aqui, em São José dos Campos. Foi em maio de 1950. Eu vim com minha mãe, um tio, meu irmão, viemos de trem visitar o professor Lacarce, meu pai. Descemos na estação de trem, que ainda funcionava naquela época. E qual foi a sua primeira impressão quando chegou aqui, desceu na estação? Uma cidadezinha bem pequena, como se fosse uma vila, né? Uma cidade que não tinha progresso naquela época, né? Tudo nós dependíamos de São Paulo. Nós, para fazer compras de roupa, tudo, sapato, aqui não tinha nenhuma loja. Tinha uma loja daqueles libaneses em frente ao mercado, na rua do mercado, na Siqueira Campos, e tinha pouca coisa, né? E depois tinha a Casa Diamante, que era na Rua 15, que vendia presentes, né? E acho que também alguns eletros que vendia. Quando nós mudamos para cá, a gente gastava 3 horas de São Paulo a São José pela Estrada Velha, que era de terra. Quando chovia, era barro. Quando não chovia, era poeira, né? Então não tinha Dutra ainda? Não. A Dutra foi inaugurada em 52. E fizeram uma pista só. E a gente passava por cima da Dutra. Não tinha viaduto, não tinha nada. E aí a gente parava, vem carro da esquerda, vem carro da direita, não passa então, passava por cima da Dutra. A Praça da Matriz era terra, a Praça Afonso Pena era tudo terra. 1950. 1950. E eu não fui para o Colégio das Freiras porque só tinha primário, eu já estava na 2ª série. Aí eu fui estudar no Colégio João Porcino, né? Eu estranhei muito o colégio, porque a minha classe já tinha rapaz, mas rapaz mesmo, feito de 18 anos, fazendo tiro de guerra. E eu era uma menina de 12 anos, né? E nós fazíamos ginástica no tênis clube, com as pernas todas de fora, os rapazes iam para ver as pernas das meninas, eu morria de vergonha. Eu não estava acostumada com isso, né? Vamos falar então agora do CTA. CTA. Você falou que a portaria não existia, né? Naquela época não tinha, onde é a atual portaria, não. Nós descíamos e pegávamos um ônibus ali, mais ou menos na direção onde tem o campo de futebol. Ali que tinha a portaria. A gente esperava o ônibus ali. Tinha o ônibus regular da cidade. E tinha o ônibus do CTA que levava também as senhoras para fazer compra na cidade. E aqui não tinha ainda o reembolsável, não tinha nada. Então, ia fazer compra no mercado. Acho que tinha uma vez por semana ou 2, um ônibus levava as pessoas aqui que residiam aqui para fazer compra na cidade. Até que apareceu o reembolsável, né? Então, os primeiros dias que vocês estiveram aqui morando ali no CTA, vocês foram direto para o H17? Depois que nós viemos em agosto, sim, fomos direto para o 17. Você lembra o que o seu pai falava lá do H10, não? Não, ele morava com outros professores, acho que ele morava com o Leônidas, morava com outros professores, o Rêmulo, acho que fazia as refeições no rancho e não sei se já tinha lavanderia que lavava a roupa deles, ou ele levava para São Paulo, esse detalhe eu não sei, não lembro. Tá certo, mas você então chegou e foi para o H17, como Isso. era a casa do H17? Para mim era horrível, eu não gosto de construção moderna. Eu não acho nada funcional, eu achava muito estranho, né? Aquela casa, mais tarde até teve um coronel que dizia que ele estava dentro de um aquário. Ele se sentia dentro de um aquário, só vidro, né? No início não tinha cortinas, nós tínhamos colocado cortinas, e era comum o pessoal de fora vir visitar para conhecer como era a construção, né? E uma vez nós descemos a escada e encontramos uma cabecinha quase dentro de cada quadradinho, olhando lá para dentro. E eu não achava que era funcional, não. Diz que o Niemeyer, ele não gostava dos militares, por isso que ele fez esse tipo de construção. Imagina, 350 alqueires, fazer casa geminada e 2 andares, é um absurdo, né? Morar numa casa assim, geminada, e depois também, na segunda vez que nós moramos aqui, nós tivemos problema de infiltração de água, né? Chovia, você lembra, Chico?
E chovia feito uma cascata dentro do 17. É. Mas eu sei que eu não gostava muito não, mas deu para viver. Depois na segunda vez também foi difícil, porque éramos 8 pessoas com um banheiro só, né? Eu não sei como que dava. Mas escuta, eu tô falando agora com a casa que você chegou com 12 anos de idade, né? Você encontrou aquele H17 ali, você fez umas observações que a sua mãe falou algumas coisas. Como é que foi isso aí? Ah, sim, que havia assim, uma varanda grande e um jardim lateral. A varanda era na frente, e o jardim do lado, e na frente também tinha jardim. Não tinha uma torneira para aguar as plantas e para lavar a frente. Ah, esquecemos de colocar. Aí colocaram a torneira. Depois, quando eles fizeram as guias para fazer as ruas e os jardins, eles colocaram o bueiro no jardim, não na parte de baixo. E também minha mãe chamou a atenção que era um absurdo, que a água ia pular para cair dentro do jardim, quando fosse chuva, né? Eles consertaram. Então, mas aí você falou que tinha o mobiliário, você lembra? Tinha mobiliário, tinha a mesa de refeições, tinha as cadeiras, e era tudo do Zanini. E tinha um móvel, um aparador na sala de jantar. Na sala de visita tinha daquelas espreguiçadeiras, acho que tinha duas poltronas. Você falou da cozinha, né? A cozinha era todinha montada, e tudo norte americano. Tinha fogão, era fogão de serpentina, fogão elétrico, tinha geladeira, e tinha um aquecedor, tinha pia, e tinha os móveis pendurados na parede. Só. Mas a casa, disseram que era assim para você ir, dormir, fazer a refeição e ir embora, não viver naquela casa. Não é para ir ficar. Para o professor, que não tinha uma sala, por exemplo, separado para você receber uma visita e conversar assim, uma coisa particular, né? Era aquele salão imenso. Depois tinha só um banheiro embaixo, um lavabo, né? A cozinha, a sala, que é sala de jantar, sala de visita, e em cima tinha outro banheiro, tinha o aquecedor, que a gente, naquele local, a mamãe fez um roupeiro, e aí tinha os quartos, tinham 2 quartos pequenos e um quarto grande. E essa é essa casa, né? E qual que era a sua diversão quando você chegou aqui? A diversão? Bom, eu ia à escola, né, e não tinha nada que fazer durante o fim da semana. Porque eu disse para vocês que eu ficava sentada naquela área bem grande, aquele parapeito da janela, eu ficava lendo ali, ou então andar de bicicleta, né? Gostava de andar de bicicleta. Ganhei uma Philips Morris. Mas aí não era tudo de barro ali? Como que era? Nessas alturas já tinha as guias, tinha as ruas, era de terra ainda, né? Depois que asfaltaram, né? Quando você chegou não tinha nada de asfalto? Não, 1900... tudo terra, terra. E aquele trecho que eu falei para você, das residências para sair do CTA, era tudo terra. Passava ainda trator, né? Ficava revolta a terra. Tá certo. Então, os alunos moravam no 10 depois é que construiu o H8, muito depois. Que foi. Falando em alunos, como é que foi o que você conheceu um certo aluno do ITA? Que depois... Como é que foi? Foi numa festa de São João, aqui na Vila Ema, que era do Monsenhor Ascânio Brandão. E então eu conheci uma quermesse, né? Aí depois ele começou a procurar. Ele disse que ele me viu antes, quando eu passei na perua, e ele olhou para mim e disse assim, com essa eu caso. Eu não tinha visto ele, né? E acho que depois ele me conheceu na festa junina. Quantos anos? Eu tinha 12, 13 Ele conheceu a senhora anos. com 12 anos? 12, 13 anos. E eu casei com 19. Nossa, criança. Foram há 6 anos, 12 para 13, né, que eu tava. E começou a namorar com 12 anos? Conheceu, já começou a namorar com essa idade, né? Namorava. Meu namoro, eu ia de bicicleta assistir jogo de futebol, para ficar conversando, né? Ou então tinha cineminha.
Ele ia à missa com a minha mãe e comigo, né? Acompanhava. Isso era um namoro? É. Aí até que um dia o vô convidou ele para almoçar em casa, né? Aí começou. E ele vinha do Rio de Janeiro, porque ele já estava formado, ele vinha do Rio de Janeiro e passava, ele descia de madrugada às vezes, e deixava ali no fundo do quintal uma pedrinha com um escrito, cheguei, não sei o quê, para marcar um encontro, né? E ele ficava onde? Hospedado? Ele ficava não no H8, ele ficava numa residência do colega. Ele tinha moto, mas eu nunca andei de moto. Nunca andei de moto. Eu tirei uma foto sentada na moto, mas eu nunca andei de moto. Eu achava que eu não devia andar também, né? Menina de colégio de freira. A gente também, Francisco, esqueci de falar, nós íamos à missa, você sabe onde que é a igreja de Santa Terezinha, na saída para a praia? Ou então o padre também celebrava no E2, às vezes, a missa. Lá também tinha o cinema, no E2. Nós íamos assistir filme lá. E depois começaram a aparecer também as brincadeiras dançantes, que a gente ia no E2 também. Então, eu esquecemos de falar uma coisa. Quando vocês chegaram, a sua mãe não fazia comida, vocês iam comer onde no CTA? No rancho. Como que era isso? Era o seu Natalino, que era o cozinheiro, e ele parecia o Xavier Cugat, que era um famoso artista daquela época, acho que era um mexicano, que tinha uma orquestra. Ele era a cara do Xavier Cugat. O pessoal chamava ele de Xavier Cugat. E comia-se tudo junto? Como era? Era, todo mundo. Eram umas mesas de madeira e os bancos também, a gente pulava assim para sentar, não tinha cadeiras não. E os alunos, professores, funcionários, todos comiam ali. E militar não comia? Acho que sim também, não era separado. Acho. Depois eles fizeram alguma coisa separada para os professores. Eu cheguei a comer também. Era lá no rancho mesmo, mas uma separação. De umas paredes, então era lá. Eu acho que eram os militares e os professores que ficavam ali. E o rancho ficou mais para os alunos e para os funcionários. Você comentou que existia uma certa separação entre civis e militares, ou as patentes. Como que era isso? Tinha, pelo menos no tipo de residência já tinha, né? Tinha, sim. E algumas festas também, né? Que não era todo mundo que participava de todas as festas. Depois, mais tarde, começou a ver. Quando o Frazão teve lá, ele estava fazendo um entrosamento em todo mundo, ele queria ser amigo de todo mundo, você lembra? Dos professores, né? Tá, e você ia à piscina, essas coisas, não? Não, porque não tinha piscina. Piscina só depois, a segunda vez. Não tinha piscina lá. Tá, a segunda vez que? E nós moramos lá, de 73 a 81. Aí já tinha toda aquela parte de esportes, antes não tinha não. Não tinha nada, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. E você também perguntou se eu estranhei a cidade, né? Havia muita briga. Havia muita briga, porque os rapazes não gostavam dos alunos do ITA, né? Que estavam roubando as namoradas. Tinha muita briga. Muitas vezes o meu pai, o professor Lacar, tinha que vir à cidade para tirar aluno da cadeia. Apartar brigas, né? Eles aprontavam, eles vinham de bicicleta, né? A condução, não tinha condução. Acho que tinha um ônibus de manhã, um ônibus até uma determinada hora, e depois não tinha mais. Então era tudo a bicicleta. Eles vinham de bicicleta. E houve muitas brigas. E baile, então, no tênis clube, como é que chama aquela outra? Associação. A associação tinha um salão ali na Praça da Matriz. E tinha um salão que era da associação, e tinha festa lá. Mas havia muita briga, E tinha o footing na Rua 15, que era assim, as moças passavam de um lado, os rapazes passavam de outro, né? Então eles ficavam flertando, mas tinha briga, né? As moças da cidade começaram a ver que tinha mais futuro namorar o itiano do que ficar com os daqui, né? Então, conta um pouquinho como que era o seu pai, né, quando você morou aqui a primeira vez. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua percepção dele. Meu pai, eu gostava muito dele, ainda gosto, né? Ele era assim, muito calado dentro de casa. Ele não contava nada do que acontecia na escola, muito raramente contava alguma coisa.
e nos ajudava nos estudos, isso sim. Eu queria ser matemática que nem ele, mas não pude ser porque o Ruiz impôs a decisão que eu queria casar, ou eu estudava ou eu não estudava. Então pelo menos estudei 3 anos, que eu ia fazer matemática, seriam 7 anos, né? 3 e mais 4 de faculdade. Então você preferiu casar do que estudar? É. Eu me lembro que ele chegava na hora da refeição, almoçava rápido, ia para a cadeira de balanço lá no quarto, e ele ficava um pouco, já voltava para o ITA. Acho que nessas alturas eu me lembro de ele já ter o carro, era um DKV, que eu contei para você que ele comprou do Capitão Stumpf, né? E depois, à noite também, chegava, jantava. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos nada, de vez em quando íamos ao cinema. Quando passava um filme bom, nós íamos ao cinema. No E2? Não, o cinema era separado. Eu não sei o que é hoje ali. Era no fim daqueles galpões que tinha garagem, e tinha uma construção que era o cinema, tinha um teatro ali. Muitos trabalharam ali, peças do Falec, do Dr. Ivan, tinha alguns artistas, o Leônidas, que trabalharam em peças. Outro dia nós encontramos, eu acho que aí, convites de peças que eles apresentaram ali. E a sua mãe? Quando ela chegou no CTA, ela reclamava tremendamente de tudo. O que a dona Silvia falava? Ela reclamava que era tudo longe, ela tinha que ir a pé para o reembolsar, quando aí apareceu o reembolsar, ela tinha que ir a pé, tinha que fazer compras, ela reclamava de tudo. Aí depois apareceu a lavanderia, mas não tinha quase nada aqui, então ela reclamava muito, né? Então, a segunda vez que você morou lá no CTA, como é que foi? Como era a vida social no CTA sua? Tinha aniversário das senhoras, tinha chá beneficente, a avó trabalhava para a costura do berço, tinha festa junina, depois começou também a festa das nações, e tinha de todas as nações. Eu trabalhava com a dona Vivi na barraca da França, e a gente tinha lá um stand, servia sopa de cebola, vendia coisas assim típicas da França, vendia vinho, e tinha roupas típicas, que tinha aquela Helena do Peternadas, que ela tinha roupas típicas lá da França, e ela emprestava para nós vestirmos. Tinha essas festas, festa junina, essas festas tinha. E você frequentava? Na cidade a gente vinha ao cinema, tinha casamentos na igreja, né? A gente frequentava a igreja aos domingos, íamos à igreja. E era o Padre Zé Maria quando você estava ali? Foi, depois o padre, esqueci o nome dele, Anselmo. O padre Anselmo. Então, do tempo que você morou no CTA, o que você acha que foi o melhor desse ter vivido no CTA? O que melhor? Porque comparando com outro tipo de vida que eu poderia ter, não sei, eu acho que as amizades que nós fizemos foram muito válidas. Eu não gostava assim, da casa em si, eu não gostava. Principalmente depois quando eu mudei para lá com vocês todos, né? Que a casa era acanhada. Eu tive que colocar os 4 no quarto que seria do casal. E eu fiquei no pequenininho e as meninas ficaram no outro pequenininho também, né? Depois não tinha lugar para secar roupa. Eram 8 camas, né? Praticamente 7 camas. E roupa de banho e tudo. O quintal era mínimo. Tanto que eu comprei a máquina de secar do Osíris. Ele estava mudando do CTA para a cidade e ele vinha morar numa casa ampla, que ele não precisava mais de máquina de secar. Ele me vendeu a máquina, porque não tinha condições de secar a roupa lá. Era muito acanhada a casa, né? Era apertada pra gente, né? Esse banheiro nosso lá do CTA, do 17, ele era geminado com o banheiro do lavabo e o banheiro da empregada. Quando se deixava a porta aberta, tinha visita, ela soltava descarga e ficava ouvindo, né? Era horrível. Quer dizer, era uma casa mesmo que era para você ficar um pouquinho lá, né?
foto é aqui, ó. Aqui é nos barracões, ó. Aqui é nos barracões, ó. Ó. Os barracões que tinha cinema, posto médico, rancho, essas coisas? É, tudo. Aqui que é o E2, ó. Esse foi o primeiro edifício do ITA que foi construído. Era mais ou menos assim quando você chegou? Ou era mais... Não, só tinha esse. Só tinha esse quando você chegou? Nem isso aqui tinha. Isso aqui já é a biblioteca e o anfiteatro. Não tinha isso não, isso aqui é bem depois. Olha aí como é que eram as coisas, as estradas, as ruas. Isso aqui era uma foto que ele tirou de mim, eu estava namorando ele. Isso era no tempo que você estava namorando? Namorando, é. Em maio de 52.